Olá a todos. Dando continuidade à aula de ontem, nós falamos sobre torra. Hoje nós vamos falar sobre alterações promovidas pela torra e moagem. As principais alterações que ocorrem quimicamente na torra. Durante a torra, ocorrem reações químicas formando compostos que são responsáveis pelo sabor e aroma característicos do café, aqueles provenientes da bebida após a percolação. Além desses compostos, algumas reações de pirólise formam também o gás CO2 e vapor de água. Com isso, a massa de matéria seca do produto vai diminuindo ao longo do processo de torra. Para a gente ter uma ideia, nessa tabela a gente traz a perda de matéria seca para diferentes graus de torra. Quando eu tenho uma torra bem clara, a perda de matéria seca percentual chega de 1 a 5%. Torra média, 5 a 8%. Torra escura, 8 a 12%. E uma torra muito escura chega a perder mais de 12% em matéria seca. Isso em relação ao café cru, ao café verde. Observa-se, então, que quanto maior o grau de torra, maior a perda de matéria seca. Produtos de pirólise vão liberar CO2 e vapor de água. No Brasil, é muito comum uma perda de massa, em base úmida, na ordem de 20% para um café com teor de umidade inicial, de 12% no processo de torra escura. Alterações químicas. Assim, muitos torrefadores já fazem a conversão de que uma saca de 60 kg de café beneficiado, café verde, contendo 12% de umidade, irá produzir 48 kg de café torrado no padrão de torra escura. A composição dos gases liberados do café torrado e moído, e provavelmente também do torrado inteiro, tem sido relatada como 87% de dióxido de carbono, 7,3% de monóxido de carbono e 5,3% de nitrogênio em volume. Os grãos inteiros de café torrado contêm dióxido de carbono, CO2, no seu interior, o qual é formado no processo de torrefação ou pirólise. A quantidade, então, é dependente do grau de torra a que foi submetido esses grãos de café. Imediatamente após a torra, os grãos inteiros contêm uma quantidade da ordem de 2 a 10 ml de CO2 medidos a 20 graus Celsius por grama de café torrado. Esse gás é lentamente liberado, de forma que a quantidade total pode ser determinada por métodos de coleta por um intervalo de tempo elevado no caso de grãos inteiros, cerca de 2.500 horas para perder todo o CO2 interno, ou intervalos menores no caso de café torrado e moído, em torno de 360 horas ou menos, dependendo aí do grau de moagem. Quanto maior a moagem, maior a exposição, maior a perda de CO2, menor é o tempo determinado aí para essa perda total. Apenas cerca de metade do CO2, ou dióxido de carbono gerado, é retido no grão inteiro torrado. Além da perda de massa na forma de vapor de água e gases, pode ocorrer também liberação da película prateada que envolve o grão, a qual se descola do grão após a torra. É uma perda pequena? Sim, mas também pode ser considerada. Perda de massa devido à liberação da película prateada pode chegar a 1% em base úmida. Sólidos solúveis. O teor de sólidos solúveis de cafés torrados é um parâmetro bastante avaliado e é usado, por exemplo, para analisar a hipótese de possíveis fraudes no café torrado e moído. Uma distinção deve ser feita entre uma extração até exaustão, como em um Soxhlet, com água a 100 graus Celsius, e aquela realizada por percolação, como o método recomendado pelo Instituto Adolfo Lutz. Os resultados podem diferir com o grau de torra. Em geral, o café robusta rende cerca de 3 a 4% mais sólidos solúveis do que o café arábica, para o mesmo grau de torra. Acredita-se que cafés de torra rápida produzem maior percentual de sólidos solúveis do que os cafés de torra convencional, embora não necessariamente na extração exaustiva. Isso reflete-se numa maior disponibilidade dos solutos pela abertura da estrutura do grão.
Elevadas temperaturas na torra, particularmente quando a transferência de calor é feita a partir de superfícies metálicas muito quentes, podem causar mudanças químicas indesejáveis, especialmente na superfície do grão, podendo ocorrer carbonização indesejada. Diminuir as temperaturas do ar e a proporção de calor condutivo é uma característica de torradores com recirculação de gases. Embora a vantagem na qualidade global dos torradores com recirculação tenha sido questionada. Ocorrem mudanças nesses gases pela conversão dos compostos orgânicos voláteis presentes nos gases em CO2. As principais reações. Após a remoção da umidade original presente no grão cru, a torra inicia-se quando a temperatura do grão atinge cerca de 200 graus Celsius, a partir da qual iniciam-se as reações exotérmicas. As reações intensificam-se rapidamente, requerendo um bom controle do processo para um determinado grau de torra. Carboidratos. Dos mono- e disacarídeos do café verde, sobram apenas traços de açúcar livre após a torra. Supõe-se que a sacarose seja parcialmente hidrolisada e a fração não hidrolisada seja caramelizada pelo calor. Dos açúcares redutores ou seus produtos, muitos compostos voláteis, compostos do aroma, ácidos voláteis e não voláteis, melanoidinas e seus precursores, como ácidos, são formados pela reação de Maillard e, em menor extensão, pela caramelização. A reação de Maillard tem menor energia de ativação e é favorecida se compostos nitrogenados reativos, como aminoácidos, grupos amina livres em proteínas e peptídeos, estiverem presentes. Os polissacarídeos, à exceção da celulose, são parcialmente solubilizados. Contudo, a soma dos carboidratos solúveis é menor no café torrado que no grão cru. Lipídios. No geral, ocorrem poucas alterações na fração lipídica durante a torra. Os esteróis e a maior parte dos triglicerídeos permanecem inalterados. O teor de ácidos graxos trans aumenta. O teor de ácido linoleico diminui levemente com a temperatura da torra. Os diterpenos cafestol e caveol são decompostos parcialmente. Compostos de aroma. Dependendo das composições dos diferentes precursores das duas principais espécies de café, diferentes aromas são observados. O aroma do café robusta é caracterizado por grandes quantidades de compostos fenólicos, originados a partir dos ácidos clorogênicos, os quais são percebidos como tendo notas de aroma que lembram terra ou madeira. No café arábica, os compostos mais importantes como contribuintes na formação do aroma de café torrado já identificados incluem o 3-mercapto-3-metilbutilformato, o 2-furfuriltiol, metional, beta-damascenona, pirazinas e furanonas. Compostos de cor. Um grupo de compostos responsáveis pela formação da cor do café torrado e também pelo seu aroma e sabor são as melanoidinas, formadas pelas reações de Maillard ou pela desidratação de carboidratos seguida de polimerização, a famosa caramelização. Algumas melanoidinas do café contêm compostos fenólicos. O peso molecular das frações de melanoidinas do café variam entre 3.000 e 100.000 Daltons. Em geral, as melanoidinas formadas no café robusta possuem maior peso molecular que as formadas no café arábica. O teor de melanoidinas em uma xícara de café é alto, podendo chegar a 30% em base seca. E para ilustrar, padrões de cor de café. O grão completamente verde, ainda verde, começando a ser torrado, torra bem branda ainda, torra média 5 a 8, torra forte 9, 10, 11, 12, 13 muito forte, 14, 15 extra forte e 16 quase carbonizado.
Ilustrando agora um padrão Agtron de escala de cor, onde a gente tem torras muito brandas no início, escalas recomendáveis médio claro, médio moderadamente escuro e torras muito escuras. Medição de cor. O grau de torra é qualitativamente ou visualmente caracterizado a partir da cor externa do grão de café. Na prática comercial em larga escala, uma medida quantitativa é feita pelo uso de aparelhos conhecidos como colorímetros, como o Photovolt, o Gardner, o Agtron, EEL, Hunter Lab, etc. Que é uma escala de cor do padrão de torra para o aparelho Agtron. E aqui à direita, as amostras de padrão de cor qualitativo, conferindo aí as diferenças entre tons de torra. Ilustro para vocês agora os vídeos sobre torra. Eu vou fazer uma breve apresentação para vocês aqui da parte de torrefação. Existe uma outra parte, né, que faz a secagem do café, tá, uma outra estrutura, mas aqui é somente a parte de torrefação e embalagem, onde o café sai pronto para ser comercializado, né? Aqui existe um alimentador, né, onde o café cru é depositado, tá? Aqui existe uma estrutura que conduz o café até lá em cima. Depois o café ele é conduzido para a torrefação, existe uma caldeira, essa caldeira alimenta a parte de temperatura, Daqui o café então ele vai para essa estrutura aqui, que é um forno, onde é feita a parte de torrefação, ele é torrado, nessa parte aqui. Depois dessa parte aqui existe um selecionador, ele é torrado como extra forte e como tradicional, e aí existe uma parte de mistura e tal. Não, aqui são as bom pra ti ou fica mais? Fica mais. Vai falar agora pra mim, tá bom. Moagem. No caso específico da moagem, o principal desafio é controlar a distribuição do tamanho de partículas do produto moído. O tamanho desejado de partícula dependerá da finalidade do produto, se é para preparo comum em residências, se para café expresso, cafeteira italiana ou para produção de café solúvel. O principal objetivo da moagem é aumentar a área da superfície do produto disponível para extração, diminuindo ao mesmo tempo a distância de difusão dos solutos para o extrato. Capacidade de extração. Para que os solutos do café torrado sejam adequadamente extraídos de forma a preparar a bebida que conhecemos,
é necessária a operação de redução do tamanho das partículas antes da operação de extração ou percolação. Essa etapa de redução de tamanho é conhecida como moagem, que consiste em quebrar uma partícula em fragmentos menores. A moagem é conduzida por um moinho e o produto resultante é o café torrado moído. O principal objetivo da moagem é, então, aumentar a superfície específica de extração, isto é, aumentar a área da interface entre a água de extração e os sólidos por unidade de peso, de forma a facilitar a transferência de solutos para o extrato, que é a bebida. Cada vez que um sólido é quebrado, cria-se uma nova superfície de exposição. Sendo assim, quanto maior o grau de moagem e, consequentemente, menores forem as partículas, maior a área de exposição. Esse fator poderia levar a crer que quanto menor o tamanho das partículas, melhor a extração. Contudo, outro fator deve ser levado em consideração, que é a queda de pressão da água de extração ao passar pelo leito de partículas. A queda de pressão ou perda de carga no escoamento de fluidos através de sólidos particulados, como é o caso do preparo do café, é função, dentre outras coisas, do tamanho da partícula e da porosidade do leito. À medida que se diminui o tamanho das partículas, a perda de carga aumenta, fazendo com que, para uma mesma pressão de extração, o tempo de percolação também aumente. Assim, para se determinar o grau de moagem adequado, deve-se levar em conta o método de extração ou percolação. Cada método de extração ou percolação exigirá um determinado grau de moagem. A moagem, além de expor uma maior área superficial para a liberação de CO2 e para a absorção de água quente, diminui a distância do centro de cada partícula até a superfície, reduzindo bastante a distância para a difusão dos solúveis do café. Isso faz com que se exponham também substâncias coloidais, principalmente carboidratos de alta massa molecular. A moagem do café é qualitativamente classificada como moagem grossa, moagem média ou moagem fina. Moagens mais finas não apenas aumentam a eficiência e o rendimento da extração, como também alteram a natureza dos solúveis e dos colóides que vão para o extrato, ou seja, para a bebida. Assim, o gosto da bebida também pode ser alterado pelo grau de moagem. A moagem em grandes instalações normalmente é feita em moinhos de rolos. É desejável obter uma ação de corte ao invés da ação de esmagamento, e por isso a superfície dos rolos podem ser serrilhadas. A moagem em único estágio é muito rara, uma vez que ela produz uma grande amplitude no intervalo de variação do tamanho de partículas. Tipos de moagem. A moagem pode ser feita por impacto. É realizada por uma série de lâminas, girando em alta velocidade, que exercem um impulso com o choque de partículas encontradas em sua trajetória. Esse efeito se assemelha à moagem por compressão, com a diferença que, no caso em questão, a reação é dada pela força de inércia da partícula repentinamente removida de seu estado de repouso. Essa técnica é utilizada apenas em moinhos de pequeno porte domésticos, por causa de um grande defeito. Não permite facilmente a regulagem do tamanho das partículas, uma vez que o produto moído permanece entre as lâminas, mesmo depois de ser moído, e então sofre mais impactos, fazendo com que o pó fique cada vez mais fino, dependendo da duração da operação. Moagem por esmagamento. É baseada na passagem dos grãos, geralmente por gravidade, por uma abertura entre os dispositivos de moagem. A geometria dos dispositivos de moagem provoca uma redução gradual do comprimento da abertura ao longo da rotação, forçando as partículas a entrar em contato com os dispositivos de moagem, que aplicam ao mesmo tempo uma força em cada partícula. De acordo com a forma das superfícies dos dispositivos de moagem, a força exercida pode ser tanto de compressão quanto de cisalhamento. Tipos de moinhos de impacto. Moinhos de rolos.
Um par de cilindros com superfícies serrilhadas ou corrugadas, com eixos paralelos, girando em sentidos contrários e justapostos, de modo a quase tocar-se. Os grãos são alimentados no dispositivo por gravidade e de modo a não obstruir o espaço entre os rolos. Esses equipamentos são principalmente usados em indústrias que trabalham em grande escala. Então, temos aqui ilustrado 2 rolos serrilhados, girando em sentido contrário, e os grãos torrados forçados a passar por entre os rolos que têm uma distância entre rolos muito pequena. Isso promove a quebra e fragmentação do grão de café em partículas diminutas. Moinho cônico. Uma superfície cônica corrugada, chamada de macho, gira coaxialmente em uma cavidade com uma superfície estática cônica corrugada, que é chamada de fêmea. Novamente, a alimentação é feita por gravidade. Então, nós temos a fêmea cônica corrugada e o macho que se introduz na fêmea cônico corrugado. A abertura no início é maior, promovendo o fracionamento em partículas menores, e à medida que vai descendo por gravidade, os espaços vão ficando cada vez menores, promovendo a diminuição das partículas. Moinho de discos. Um par de discos com cavidades em formato cônico e superfícies corrugadas, justapostos de tal forma a praticamente se tocarem em suas bases. Um dos discos, normalmente o menor, gira coaxialmente. A alimentação também ocorre por gravidade. O grão moído não sai por gravidade, mas pelo efeito da força centrífuga de rotação. Esses moinhos podem ser usados tanto pela indústria quanto por provadores treinados. Então, nós temos a alimentação na cavidade central, os 2 discos com um giro forçando por força centrífuga os grãos a passarem pela cavidade, e os espaços vão diminuindo e com as serrilhas vão auxiliando a fragmentação. E fragmentação em partículas cada vez mais diminutas. O processo de moagem normalmente é realizado em 2 fases. A quebra dos grãos, também chamada de pré-moagem, e a moagem dos fragmentos até a obtenção de pós mais finos. Essas 2 fases podem ser realizadas por 2 sistemas. Um sistema relativamente barato, amplamente usado por moinhos profissionais de pequena escala, para uso em coffee shops ou moedores domésticos. Normalmente são os moinhos cônicos ou de discos, onde diferentes aberturas são usadas em sequência. Esses moinhos são capazes de formar aberturas de tamanhos variáveis, que pode ser ajustada pelo operador. Um sistema mais adequado para equipamentos industriais, devido à complexidade do processo industrial, usa uma série de etapas de moagem, cada uma otimizada para uma granulometria específica. Nessa configuração, cada etapa também pode funcionar como um regulador para a alimentação da fase seguinte, ou seja, vou fragmentando cada vez em partículas menores, dando condição de homogeneização de tamanho de partículas para a próxima fase. Obviamente, uma maior complexidade de configuração é acompanhada não apenas pelo aumento dos custos dos equipamentos, mas também por uma maior dificuldade em controlar a estabilidade. Por essa razão, moinhos industriais são produzidos principalmente de acordo com 2 modelos básicos. Um moedor com 1 ou 2 pares de rolos corrugados ou serrilhados em série, precedido por outro par de rolos de pré-moagem com capacidade entre 100 kg por hora a até mesmo várias toneladas por hora. Um moedor com um par de discos precedido por uma fase de pré-moagem em um moinho cônico usado para pequenas a médias vazões, de 50 a 500 kg por hora de produto moído. Além dos dispositivos de moagem, os equipamentos de moagem normalmente incluem uma etapa de mistura e homogeneização do produto em pó,
que consiste em movimentar o produto moído com lâminas, parafusos sem fim, etc. Uma vez que o produto foi moído e homogeneizado, ele é transportado para a seção de embalagem da fábrica por meio de correias transportadoras, copos ou transportadores pneumáticos, às vezes sob a atmosfera inerte. O grau de moagem adequado vai depender da aplicação, sendo que na literatura científica encontram-se as seguintes recomendações. Aplicação, intervalo de tamanho de partículas em micrômetros. Sobre a indústria do café solúvel, ele é moído de 1.000 a 3.000 micrômetros. Se é para um filtro doméstico, de 400 até 1.000 micrômetros. Se é para café expresso, de 200 a 450 micrômetros. Se é para café turco, de 50 a 175 micrômetros. Então vai se diminuindo o tamanho das partículas. Ilustro para vocês agora vídeos sobre moagem do café. Um abraço a todos.